Uma doença crônica como a diabetes pode prejudicar a infância e a adolescência de muitos jovens. É por isso que um projeto aqui da UPF procura promover o cuidado permanente, a convivência e a aprendizagem compartilhada entre crianças e jovens portadoras de diabetes tipo 1, o mais comum no país. E esse assunto é o assunto do Universidade Aberta de hoje. Fique com a gente. O projeto Acampamento da Criança com Diabetes é coordenado pela professora Mônica Krau e tem a parceria do Lions Clube Distrito LD7 e do Hospital São Vicente de Paulo. E é a professora Mônica que recebemos hoje para conversarmos sobre esse projeto e que faz parte do programa Com Saúde. Mas antes desse bate-papo, confere a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV, que traz depoimentos de crianças que participaram do acampamento. Bom, diabetes pra mim era uma doença. Até pouco tempo pra mim era uma doença. Ano passado, quando eu vim no acampamento, pra mim eu sabia de diabetes, falava sobre diabetes, mas tipo, eu nunca me enturmei tanto com essa coisa assim de ser diabética. Ano passado, depois que eu saí do acampamento, eu me inspirei e comecei a fazer vídeo num canal e uma página. E daí, pelo acampamento, eu me inspirei e comecei a ver que tipo, tinha muita gente igual a mim. E diabetes pra mim não é mais uma doença, né? Não é uma doença com aquela letra em bastão, não é. É uma doença com, entre aspas ainda, sabe? Por causa que assim, é algo que dá pra se conviver normal, sabe? É muito divertido porque eu não sabia que ia ter tanta gente e que eu ia conhecer pessoas que tivessem o mesmo problema que eu. A gente faz bastante atividades, coisas bem divertidas e assim, né? E a gente vai aprendendo ainda como é que se cuida, essas coisas assim. A gente encontra pessoas, a gente fez amizades aqui com pessoas que têm diabetes, a gente troca ideias, cada um melhora cada vez mais o seu tratamento, então é muito bom. Muitas pessoas que são diabéticas, elas não se sentem acolhidas no mundo inteiro, entende? Por causa que assim, elas não têm todo aquele amor, o carinho que tem aqui, sabe? E aqui nesse acampamento a gente se sente acolhida, a gente se sente igual a todo mundo, sabe? E fora do acampamento a gente se sente diferente, não se sente acolhido. Eu senti que comecei uma segunda família, porque lá na minha escola eu tenho que explicar toda hora e isso é cansativo. Quando vim aqui eu gostei muito. Eu gosto dos meus amigos de Aranguá, mas aqui é bem mais legal também. Quando a gente trabalha em equipe a gente cria tipo um vínculo, sabe? Que a gente começa a ser amigo, entendeu? E tipo, isso foi o que eu mais gostei, entendeu? De trabalhar em equipe, de ficar com as pessoas assim que nos entendem. Porque se a gente não se unir, não vai dar certo. Mas o que eu sempre lembro na minha cabeça, o que eu nunca esqueço, é que não importa se eu ganhar, se eu perder. O que importa é que eu tenho que me divertir. E isso já está acontecendo. Oi, professora Mônica. Tudo bem? Bom? Tudo ótimo. Seja bem-vindo à Uniaberta. Obrigada. Prazer. O nosso programa, ele trabalha com programas e projetos de extensão desenvolvidos na Universidade de Passo Fundo e também com projetos de pesquisa. E eu sei que o acampamento é fruto de um projeto que hoje cresceu e virou um programa, que é o Com Saúde, né? Exatamente. Há quanto tempo tu estás envolvida com esse projeto? Olha, praticamente desde o início, mas no início eu estava muito incipiente, eu participava de algumas ações e efetivamente na coordenação estou há 3 anos. E como é que tu observa esse movimento que é o acampamento da criança com diabetes? É fantástico, né? É apaixonante. Todo mundo que faz parte do acampamento diz que é apaixonado pelo projeto. O projeto iniciou muito pequenininho, era uma ideia apenas, ele foi feito um projeto piloto há muito tempo atrás, há 6 anos atrás. Eram 13 crianças participando e ele foi tomando um vulto enorme, né? Hoje quantas são? Olha, cadastradas nós temos aproximadamente 200 crianças, mas efetivamente participando do projeto de todas as ações, eu acredito que em torno de 83, 84 crianças nesse momento. Mas é um volume grande de crianças. Qual é o mapeamento ou o diagnóstico da diabetes em crianças aqui na nossa região? Sabe que a gente não tem? Isso é um problema. Desde o início do projeto, a nossa grande dificuldade foi encontrar essas crianças.
né? Nós fomos à Secretaria de Saúde, fomos às escolas e esses dados praticamente não existem de uma maneira formal. No fim, acabou funcionando meio que no boca a boca, a gente conversando com os endócrinos que tinham pacientes, né? E eles foram nos encaminhando. Uma das ações agora do projeto é fazer pesquisa e dentro dessa pesquisa é tentar ter esse dado real aqui. Mas a gente sabe que é grande. É bastante grande. Qual é o objetivo do programa Com Saúde, com esse projeto em particular, que é o acampamento? O programa Com Saúde, ele trabalha com comunicação, educação e saúde, né? Então, ele entrou na universidade com o objetivo de nós divulgarmos, de fazermos ações de educação em saúde, comunicando isso para a comunidade. O projeto do acampamento, ele acabou entrando ali, porque a gente não faz assistência direta dentro do projeto, ou seja, a gente não tem um médico que consulte essas crianças, né? Mas a gente faz ações de autocuidado, ações de informação, de convivência saudável com essas crianças. Então, é por isso que ele está ali dentro do Com Saúde, principalmente por esse foco na educação em saúde, na comunicação de ações importantes tanto para prevenir o diabetes. Mas, fazendo um parêntese, diabetes tipo 1 não é uma coisa que se possa ser prevenida, ela é de um caráter genético, né? Diferente da diabetes tipo 2, que depois a gente pode falar um pouquinho mais, E o acampamento, né? É com as crianças do tipo 1. Por enquanto, nós estamos com as crianças do tipo 1 que são insulino-dependentes, que são as crianças que elas têm uma inoperação do pâncreas na produção da insulina, né? O pâncreas delas não funciona e elas não produzem a insulina, que é um hormônio fundamental para retirar a glicose do sangue, o açúcar do sangue, e levar lá para o músculo, para os outros tecidos, onde ela é transformada em energia. Essas crianças não conseguem fazer isso sem a ajuda externa da injeção de insulina, que é a medicação. E existem crianças com o tipo 2 ou o tipo 2 é uma coisa que acomete mais pessoas mais velhas? A diferença da tipo 1 para tipo 2 é que a tipo 1 é isso, né? A criança, provavelmente, ela já nasce com essa predisposição. Às vezes aparece em crianças muito prematuramente. O professor Thiago Fritzen, que acompanha no projeto, ontem me contava que ele recebeu um paciente com menos de 1 ano essa semana, com diabetes tipo 1, né? Se manifesta assim desde cedo? Se manifestou muito cedo, muito precocemente. Às vezes ela se desenvolve ali pelo 3º, 4º ano de vida. Às vezes lá pela metade da infância, no início da adolescência. Ou ainda quando é um adulto jovem, lá pelos 18, 19, 20 anos, ela ainda aparece, né? Então, depende muito do organismo dessa criança, a fase em que essa diabetes vai aparecer. Mas essa criança já nasce com essa predisposição. Já a diabetes tipo 2, não. É uma diabetes que a gente chama de adquirida. Antes de tu falar do tipo 2, te perguntar uma coisa do tipo 1. Tu diz, olha, a criança nasce com essa predisposição. Existe uma chance, então, dela não desenvolver? Não sei te dizer, eu acho que não. Acho que ela vai desenvolver. Ou seja, se eu tomar alguns cuidados, por exemplo... Não, isso é um preconceito grande que muitas vezes essas crianças enfrentam, porque as pessoas dizem, olha, se tu não tivesse comido tanto doce, você não teria diabetes. E não é verdade. Não é verdade. Isso é uma coisa importante, né? Que elas não conseguem controlar. Não controlam. A diabetes vai aparecer em criança magrinha, em criança tipo 1, né? Em criança gordinha, se come doce, se não come doce, independente do hábito alimentar, até porque ela vai aparecer. A produção de açúcar está em outros lugares, não é só no doce, né? Exatamente. Esse é um outro grande problema, né? É um preconceito e um outro grande problema que essas crianças enfrentam, né? Por isso que a gente tem um trabalho nutricional muito forte dentro do projeto, para a criança entender o que ela pode ou não comer. Porque, normalmente, quando a gente fala em diabetes, as pessoas pensam, bom, vou tirar o doce da dieta, né? Daí se fosse só isso. Isso. Eles substituem a sobremesa, o pudim, pela fruta. Só que a fruta também tem glicose. Então, a criança com diabetes, é claro que é preferível que ela coma a fruta, que é um carboidrato um pouco mais, né, complexo, enfim, demora mais, mas ela tem uma restrição, ela não pode comer fruta à vontade, ela pode comer 3, 4 porções de fruta por dia.
Aliás, todos nós, né? A gente também come exageradamente a fruta. Porque acha que é fruta, né? A gente acha que é natural, né? E a gente pode comer. Eu costumo brincar com os meus alunos que veneno de cobra também é natural, né? E nem por isso a gente pode chegar e consumir, consumir, exatamente. E a tipo 2? A tipo 2, então, é uma diabetes adquirida. A gente tinha uma casuística, assim, de aparecer muito mais na idade adulta. Porque ela está muito relacionada com o sobrepeso, com uma gordura abdominal que vai sobrecarregando o pâncreas e vai fazendo com que o pâncreas não consiga produzir tanta insulina, né? Então, ele produz ainda, ele não consegue produzir a insulina suficiente para aquele indivíduo. Então, está muito relacionado com o hábito de vida. Se você diminui peso, né, melhora o exercício, melhora a nutrição, a gente pode conseguir fazer com que esse pâncreas consiga produzir insulina suficiente. E ele nem vai precisar tomar insulina, ele vai tomar só uma medicação lá que incentive e cuidar da alimentação. Né? Então, a diabetes tipo 2 é assim, a gente chama de adquirida. Então, ela era muito comum aparecer em adultos, né? Depois, assim, que você estragou a tua vida, né? Uma boa parte dela. Mal se alimentando, não praticando exercício físico, com hábitos ruins. Só que a tristeza é que tem muita criança já com diabetes tipo 2. Por causa da obesidade infantil. É isso que eu ia dizer. Eu vou arriscar perguntando, por exemplo, assim, hoje nós vemos uma moda do fast food, né? Claro. O fast food e o carboidrato produz muito açúcar quando consumido, né? Muito. Então, se come muito no self-service, no fast food, na comida pronta, bolacha recheada, salgadinho, processado, né? Muito processado. As crianças que estão há bastante tempo no acampamento, elas aprendem a ler o rótulo. Tem que ver que bonitinhas, né? Elas olham o rótulo ali, as nutricionistas que trabalham com a gente, elas dizem, olha, o que vem no rótulo do produto, o que aparece primeiro é o que mais tem dentro ali, né? Do produto. Então, às vezes, a primeira coisa que aparece é carboidrato. Carboidrato, gordura, sódio, tudo que não faz bem, né? Não que a gente não possa, a gente precisa comer o carboidrato, né? Essas dietas low carb aí também são meio perigosas, né? Porque o carboidrato, ele consumido de uma forma correta, um carboidrato mais complexo, como uma farinha integral, um pão integral, né? Ele é uma fonte de energia. Uma vez eu li alguma coisa, e a gente lê essas coisas era uma revista, mas, né? De que o carboidrato, inclusive, é bom para o funcionamento do cérebro. Óbvio, como é que as nossas células neuronais se alimentam? Por que elas funcionam? Porque elas recebem oxigênio e glicose. Se eu não tenho oxigênio e glicose, a minha célula vai definhando. Tanto que quando a gente está anêmico, a anemia é uma condição em que a oxigenação, o sangue não consegue transportar o O2, né? Tem pouca célula vermelha que tem a função de transporte do O2. Então, se tu tem pouca célula vermelha, você tem pouco transporte de oxigênio. E daí, qual é o sintoma da anemia? Fraqueza, sonolência, né? Dificuldade de concentração, exatamente porque está chegando pouco nutriente, oxigênio e glicose lá no nosso cérebro. Mônica, então, a gente precisa da glicose. Mônica, e qual é, então, a diferença essencial, além da motivação da doença, do tipo 1 e tipo 2, né? Que o acampamento não tem recebido as crianças do tipo 2? Ou porque não tem procura? Não, porque nós não temos perna para isso. Porque tem uma diferença de de informação, sim, de comportamento? Sim. Com a criança diabetes tipo 2, a gente teria que trabalhar muito a questão da nutrição, perda de peso, exercício físico, né? Eles não fazem insulina, né? Eles tomam hipoglicemiante oral. É comportamental o tratamento mais deles, né? Já a criança com diabetes tipo 1, não. Ela é um tratamento medicamentoso, tem toda outra complicação que envolve ali, né? Então, a gente teve que fazer uma opção nesse momento, por diabetes tipo 1, mas provavelmente, à medida que o projeto for crescendo, a gente for angariando mais pessoas dentro do projeto, a gente vai poder trabalhar também esse crescimento do tipo 2, né? Do aparecimento do tipo 2 epidemiologicamente, ele está ali e tem a procura. E a gente, nesse momento,
tem que negar, porque a gente não consegue, né? Dá conta. E a mesma questão da faixa etária. A gente tem atendido crianças de 6 a 12 anos. Porque é uma criança que já com 6 anos já está alfabetizada, então ela consegue compreender melhor as informações, né? Até porque envolve, por exemplo, ler um rótulo. Exato, né? Exatamente, né? Fazer uma continha lá, porque elas contam o carboidrato do alimento, quanto que elas comem de carboidrato, porque isso vai depender, a quantidade de carboidrato depende da quantidade de insulina que elas vão injetar. Olha que impressionante. Que é uma coisa muito legal quando elas conseguem aprender, porque daí elas podem ir na festinha de aniversário e comer o brigadeiro. Olha. Porque daí elas só aumentam um pouco a dose de insulina. Elas calculam lá, elas sabem de cor, sabem melhor que eu. Eu não sei muito quanto está carboidrato, né? Mas elas sabem, um brigadeiro tem tanto carboidrato, então eu preciso fazer mais tantas unidades de insulina para poder comer o brigadeiro. Mônica, antes do nós continuar, eu queria também ouvir um pouquinho os alunos, os acadêmicos, né, da universidade que integram o projeto. Então, nós vamos conferir o depoimento da Ana Paula. Ela é extensionista e ela vai contar pra gente como é participar do acampamento da criança com diabetes. A gente enxerga as crianças de uma forma diferente, a gente consegue ver as dificuldades que eles têm, as dificuldades que os pais têm na aceitação da doença, no bullying que eles sofrem na escola, por ter que sair, fazer os testes, por ter que aplicar insulina. Até para conseguir mesmo a insulina, eles têm bastante dificuldade. Então, isso torna um profissional com mais empatia, assim. Passa a enxergar a dificuldade do outro. Voltamos com a Universidade Aberta. No programa de hoje, estamos conversando com a professora coordenadora do projeto Acampamento da Criança com Diabetes, a Mônica Krau. Mas antes de seguirmos com o nosso debate, o quadro Fique Sabendo desta semana traz mais algumas informações importantes sobre a diabetes. Você sabia que 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes? Segundo o Ministério da Saúde, só no Brasil, entre 2006 e 2017, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença. Entre as mulheres, o índice é de 9,9% e entre os homens é de 7,8%. Cerca de 250 milhões de pessoas no mundo possuem diabetes. O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de casos da doença, com a estimativa de 12 milhões de brasileiros com diabetes, mesmo que metade desses indivíduos não estejam cientes do diagnóstico. 4º lugar, que assustador, né, Mônica? Absurdo, né? Nossa, e eu agora fico com uma curiosidade, porque a gente sempre escuta falar, a gente sabe que a diabetes tem a ver com a questão da produção da insulina e tal. Mas se o corpo, o organismo, não consegue produzir insulina, ele não consegue ou ele produz demais? Depende do tipo. Aham, Tipo 1 não produz. Não produz. Não produz, a criança é completamente, a pessoa portadora, é completamente dependente da insulina que ela injeta. Tá, e por que tem que cuidar da alimentação nesse caso? Porque... Do doce, né? Ele tem que cuidar da alimentação, qualquer coisa que se transforme em glicose, porque ele tem lá um nível que ele precisa manter, né? Que todos nós temos que manter de glicose, que é em torno de 80 miligramas, né? Por decilitro de sangue. Se aumentar muito, se ele não fizer... Porque ele não vai ter a insulina natural que nós temos. Por exemplo, se eu e tu comemos um doce agora, o nosso pâncreas vai trabalhar, vai produzir insulina para carrear, que a gente diz, para tirar essa glicose lá do sangue e levar para o músculo, para onde ela precisa ir. Essa criança não faz isso. Essa glicose fica no sangue. E ela ficando no sangue, ela é como se ela trabalhasse, assim, vamos usar uma palavra meia, como se ela fosse tóxica lá dentro. Ela vai chegar lá no rim. Fica em excesso. Isso. Essa glicose em excesso vai chegar lá no rim e vai fazer uma lesão lá no rim da criança. Vai chegar no olho, que é a grande preocupação, né? Meu pai faleceu há poucos dias com diabetes, cego.
pela retinopatia, né? Então, ela vai lá no olho, afeta, né, o olho da criança e, assim, vai dando a Então, se ela come doce, esse doce não vira o que tem que virar no organismo, aquela porque a insulina não trabalha em cima dele. Aquela glicose que teria que virar a energia do músculo para ela fazer exercício, para ir lá para o cérebro, ela fica dentro do corpo, do organismo. Dentro do vaso sanguíneo, dentro do sangue e vai lá para onde ela não deveria ir e ela funciona como se ela fosse tóxica. Então, se, por exemplo, ela comer um doce, daí ela calcula, ela tem que consumir mais insulina. Ela vai aumentar a dose. Eles têm, assim, a insulina que eles fazem de manhã, eles acordam, eles medem e fazem lá a sua insulina, né? À medida que o dia vai passando, eles vão medindo como é que está essa glicose, principalmente quando eles comem, né? Eles medem e corrigem, o que a gente chama de correção, né? Ou seja, é mais de uma injeção por dia. Então. São várias. Tem crianças que faz 7, 8, 9 vezes ao dia isso, né? Então, injeção mesmo? Injeção, sim. De agulha? Hoje em dia, né, a gente tem as canetas, que as agulhas são muito pequenininhas, né? Então, mas mesmo assim é um furinho, né? É um furinho. Os dedinhos ficam machucadinhos, porque eles vão fazendo os testes na ponta do dedo, né? Tá, e aí, como é que isso é com a escola? Isso é complicado na escola. Muito complicado, assim. É uma tristeza a gente ouvir essas crianças contando o que elas passam na escola. A gente tem uma desinformação muito grande dos nossos professores, das crianças, né? Obviamente, por consequinte, né? Porque não recebem a informação correta. Mas dos professores, assim. Então, tem criança... Porque a criança diabética, por exemplo, ela faz muito xixi, né? Ela urina frequentemente. É um dos problemas que a diabetes traz para essa criança, né? É uma forma do organismo tentar expulsar essa glicose. Então, ela urina muito. Ela sente muita sede e ela urina muito. Ele pede para ir no banheiro várias vezes e o professor não permite. Tem crianças que trazem esse relato, que o professor diz que vai pôr de castigo, ou a criança, ela precisa comer e o professor não permite que ela coma durante a aula. Tem professores dizendo que a criança faz aquilo para chamar a atenção do coleguinha. Tem uma outra menina que trouxe a informação de que ela foi tentar administrar a insulina durante a aula e ergueu a blusa e a professora chamou a atenção dela porque ela estava fazendo um ato obsceno na aula. É muito complicado, tanto que o ano passado a gente começou uma ação com os professores, mas tivemos muito pouca adesão. Para te ter uma ideia, nós fizemos um evento para informar os professores. Eu queria dizer, isso tem a ver com informação, precisamente. Nós chamamos um evento específico, gratuito para os professores, tanto da rede pública quanto privada. Foram 3 professores, Bibiana. Ai, gente. Para ver o desinteresse, né? E tem algum tipo de procedimento de que o pai tenha que informar a escola? Ou isso fica uma coisa muito espontânea, né? O pai que resolve informar, informa? Algum pai eventualmente não informa? A nutricionista da rede comentou que elas teriam que ter essa informação por causa do lanche escolar, né? E que elas não têm. Ou, às vezes, o pai não informa, não existe um cadastro onde o pai possa preencher as informações de saúde na maioria das escolas, que é uma coisa que a gente está tentando agora buscar. Não só diabetes, às vezes as crianças têm N patologias que elas precisam de um acompanhamento, de uma medicação, né? Então, que o pai pudesse preencher ali quais são as necessidades da criança, quantas vezes ela precisa comer, que ela precisa fazer o teste. Mas algumas escolas já têm, outras não têm. Então, os professores que estavam lá no evento, a maioria deles não sabe dizer se eles têm ou não crianças ali com diabetes. Os pais, às vezes, ficam com receio de informar para o professor, porque acha que o filho vai sofrer algum preconceito na escola, então ele acha que ele não vai informar. Igual, né? É muito complicado, um cenário muito complexo. Esse é um braço do projeto que está meio assim latente para sair, mas a gente não está conseguindo ainda achar uma via ali efetiva para trabalhar, que eu acho que seria fundamental dentro das escolas. Bom, falando em escolas, vamos falar um pouquinho da nossa grande escola, que é a universidade, e vamos conhecer mais uma bolsista do projeto, a Débora Glynn, que faz um ano que ela está no projeto e ela nos conta como é que o projeto mudou a sua vida de acadêmica. Ano passado, no acampamento, eu gostei muito da relação com as crianças e dos aprendizados que a gente tem.
E esse semestre eu comecei a ter a matéria de endocrinologia e eu gostei muito da área, da especialidade. E, além disso, eu tenho uma irmã que tem diabetes tipo 1, então eu tenho um vínculo bem forte com a patologia. E como eu vejo isso no meu dia a dia, eu pude ver o quanto eu posso ajudar essas crianças também, por já ter um conhecimento não só técnico como pessoal, né? Como acadêmico, o projeto é muito bom, porque tu tem contato direto com o paciente, né? E tu vê que ele é muito mais do que só um paciente, do que só um número, do que só uma doença, que tem muito mais por trás disso, porque é muito fácil tu orientar, tratar a doença, orientar a atividade física, orientar a alimentação, mas colocar isso em prática é muito difícil e a gente que está do outro lado acaba não vendo as dificuldades que o paciente pode vir a ter e isso tu não consegue orientar da melhor forma. Então, quando tu vive, tu passa por ele tendo que escolher a alimentação que ele vai pegar, as quantidades que ele vai ter, as opções que ele vai fazer, tu acaba estando mais presente, entendendo as dúvidas dele e podendo esclarecer isso mais facilmente. Mônica, a aluna fala uma coisa que vai ao encontro da tua fala, que é a questão dos pais, né? Os pais que informam, não informam a escola, ela tem um parente, uma irmã que tenha diabetes, quer dizer, qual é o papel da família nisso tudo e como é que o projeto trabalha com essa família? A família é fundamental, né? E a família está inserida no projeto, porque a criança vem no projeto, vem com o pai e a mãe, né? Até porque são pequenos, né? Exatamente. Então, o projeto, as pessoas conhecem o acampamento, que é a nossa ação maior, que acontece em novembro, que a criança fica 4 dias aqui. Mas ele acontece o ano todo, né? Tem encontros de família, até agora. Teremos um agora em junho, 16. O pai, a condição para que a criança participe do projeto é que a família esteja inserida. Então, a criança vem até pela condição de menor dela, ela não poderia vir desacompanhada, mas vem o pai, às vezes vem pai e mãe, às vezes vem os outros irmãozinhos juntos ainda. A família. Eles acampam com a gente, eles vêm nos encontros e eles aprendem junto com a criança, né? Porque a família precisa saber lidar com isso. Um diagnóstico de diabetes, às vezes, desestrutura toda a organização familiar, né? E uma coisa que a gente tenta trabalhar muito com essa família é que, por exemplo, eles não podem fazer a comida só para criança diabética. E ela vai comer separado. Não. O hábito saudável alimentar tem que ser de toda a família. Até porque quem come melhor é a criança com diabetes, né? Ela que come certinho. A gente que come errado. Então, assim, a gente ensina a família a vivenciar aquela situação de uma forma natural. Ou seja, muda o cardápio da família, insere o exercício físico dentro dos hábitos familiares, né? E a gente vai trabalhando isso o tempo todo. Olha, eu vou fazer uma lista aqui, se eu esqueci de alguma coisa. Então, nós temos a questão química, né? Que é a produção da insulina, que requer monitoramento e injeções diárias. Nós temos questões como preconceito, nós temos a sede, a vontade de ir no banheiro, né? Nós temos a necessidade de comer regularmente num período mais curto de tempo do que normalmente a gente come. Com todo esse cenário, ainda é possível ter uma vida normal sendo uma criança com diabetes? Sim. Uma vida normal que eu digo, né? Sem sobressaltos. Esse é o grande objetivo do projeto, que a criança ela consiga conviver com essa diabetes como uma condição especial que ela tem na vida, mas que ela é igual a qualquer outra criança. Então, a criança vem para o projeto, ela aprende que ela pode ir no aniversário do colega, ela pode comer o doce, claro que ela não vai exagerar, né? Ela vai regular. Ela vai fazer o exercício físico, ela vai numa festa. E uma coisa interessante do projeto é que muitos dos profissionais que estão no projeto e alunos são diabéticos tipo 1. O nosso endócrino é diabético tipo 1. Uma menina da nutrição era diabética tipo 1. Nós temos uma enfermeira diabética tipo 1. Então, eles mostram para a criança que, apesar da diabetes, eles são profissionais e estão por aí, né? Vivendo as suas vidas. As crianças do projeto já aprenderam que a única coisa que eles não podem ser na vida é piloto de avião. Porque isso não pode. Diabético não pode ser por causa da hipoglicemia, né? E o restante, eles podem ser qualquer coisa que eles quiserem. E eles têm uma vida normal como qualquer criança. Claro que eles vão ter alguns cuidados um pouquinho especiais, né? Com a alimentação e com a medicação deles. Mas, de resto, a vida é normal, o convívio social é normal, o exercício, a festa, né? Agora, a gente tem um grupo de crianças que está
próximo da adolescência, entraram na adolescência. A gente tem trabalhado com eles comportamento na balada, a questão do consumo da bebida alcoólica, eles podem, eles não podem, como é que eles vão fazer isso para namorar, né? A iniciação sexual deles, enfim. Mostrar que a vida é normal e que eles só precisam saber lidar com isso. Que é possível. Possível, completamente. Mônica, muito obrigada pela tua participação e por esses depoimentos super bacanas, né, que mostram assim que a gente tem que só aprender a se adaptar e a conviver, né, e a respeitar o outro nas suas peculiaridades. O Uniaber está de braços abertos para uma próxima oportunidade. Que bom. Estaremos aqui sempre que vocês nos chamarem. Bom, e você aí de casa, espero que você tenha gostado do programa de hoje, assim como eu, que fiquei sabendo várias questões que eu não sabia sobre a diabetes e sobre crianças com diabetes, que é uma situação super delicada, né? Bom, se você perdeu o programa inteiro e quiser assisti-lo desde o começo, você pode procurar o nosso canal do YouTube e a reportagem no site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou projeto de pesquisa aqui da UPF. Eu espero você. Até lá!